eu não sei nem por onde começar. Esse é, sem sombra de dúvidas, um dos vídeos mais difíceis que vou gravar. Primeiro porque esse vídeo eu quero falar a respeito de mim. Hoje, 23/7, é o dia em que eu completo mais um ano de idade. E hoje estou chegando a uma idade do qual muitas pessoas que têm a mesma idade ou já passaram por essa idade já tinham conquistado alguma coisa na vida. E eu não quero aqui dizer que eu não tenho nada. Seria muita tolice da minha parte falar isso, seria muito mesquinho da minha parte dizer que eu não tenho nada, até porque, graças a Deus, diante de tudo que já conquistei até o devido momento, eu sou muito grato a Deus por ter conquistado. Só que, sabe quando você... Tipo assim, sabe quando você para pra pensar e ver que poderia estar muito melhor? Sabe? E é basicamente isso que eu sinto. Hoje eu tô completando 30 anos. Muitas pessoas podem olhar pra mim e dizer: pô, tu tá de sacanagem, pô. Tu tá dizendo aí que não tem nada, mas tu é muito novo, tu pode conquistar muitas coisas, ainda tem muito futuro gigantesco pela frente. De fato, eu concordo com isso. Mas eu sinto que, ao chegar nessa idade, eu já deveria ter conquistado mais, sabe? Eu sei que vai ter gente também que vai olhar pra mim e dizer: pô, tu já tá com 30 anos, velho, tu deveria ter acelerado o processo e já era pra tu estar com mais coisas, já era pra tu ter uma vida um pouco melhor. E, de fato, eu concordo também. Até porque eu vejo pessoas... Inclusive, eu trabalho com pessoas hoje que têm uma idade muito um pouco menor que a minha, né? Galera ali de 20, 25, 22, 23 anos, que inclusive ganham muito mais grana do que eu. E eu fico, pô, velho, quando eu olho pra essa galera, me dá um negócio assim por dentro, não de inveja, velho. Não, pelo amor de Deus, não é isso, não é inveja, mas é tipo assim, eu fico olhando para mim mesmo e refletindo, pô, por que quando eu tinha essa idade desse cara, eu não fiz algo para acelerar o processo e fazer com que hoje, na idade que eu estou fazendo, eu tivesse uma vida um pouco mais equilibrada, sabe? Eu não tô aqui falando de relacionamento, porque graças a Deus meu relacionamento hoje é muito bom. Em relação à questão de família também, graças a Deus, a minha vida familiar também tá bem. Mas quando eu olho para minha vida financeira, que é algo que me atormenta muito, eu vejo que eu poderia ter feito algo onde hoje eu poderia estar vivendo uma realidade um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, voltando um pouco ao passado, eu vejo que eu me cobro muito hoje em relação a isso, principalmente a questão financeira. E é uma coisa tipo, que eu me cobro muito, muito mesmo. Só que, velho, até um certo tempo, eu era um leigo em quase tudo. Eu não nasci na cidade. Eu não nasci numa cidade grande. Eu não estudei em boas escolas. E a minha família não é uma família rica. Eu não venho de uma família rica, de uma família com uma mente, financeiramente falando, uma mentalidade de prosperidade, pessoas com uma mentalidade de riqueza. Não, eu venho de uma família muito humilde, onde
a mentalidade da gente sempre foi viver ali, a mentalidade, né, da minha família sempre foi viver do básico, sabe? E por não ter referências na família de pessoas que chegaram longe, eu que acabei que absorvendo muito da nossa realidade e meio que muitas coisas me travaram durante o percurso da minha vida até aqui. Hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente de todo o meu passado. Inclusive, graças a algumas mudanças que fiz na minha jornada de um certo tempo pra cá, a minha vida vem mudando, graças a Deus. Hoje já conquistei algumas coisas, ainda não conquistei aquilo que eu queria tanto, que era tipo ter uma casa gigante, né, uma casa grande, um carro e poder proporcionar para minha mãe algo especial também. Então, uma casa muito melhor para ela morar, que é um dos meus objetivos. E quando eu olho pro passado, eu fico, porra, eu acho que eu meio que fiquei estagnado no tempo por um tempo. É meio redundante falar isso, mas é mais ou menos isso. E essa sensação de frustração, ela é algo que me apavora há muito tempo. Porque às vezes eu fico, pô, Raimundo, tu já era pra estar bem melhor, pô. Só que aí eu fico numa confusão mental, uma briga mental. E tipo, calma, cara. Tu tá desbloqueando algumas coisas ainda. Como eu disse, eu venho de um lugar, eu venho de uma realidade muito humilde. Eu venho de um lugar onde acesso à informação era muito difícil. O único meio de comunicação do qual a gente tinha, e eu vim ter isso já um pouco tarde, eu vim, por exemplo, começar a assistir televisão, se não me engano, ali em torno de uns 10 anos, por aí, foi que eu comecei a ver televisão, 10, 12 anos, uma coisa assim. Ao nosso ensino, pô, você deve entender que o ensino de um interior, de um lugar onde é roça, vamos lá, da roça, é totalmente diferente do ensino da cidade. Uma criança que é criada no interior tem uma mentalidade totalmente diferente de uma criança que vive na cidade, sabe? Então, assim, eu meio que me julgo em alguns momentos e me cobro em alguns momentos algumas coisas, mas meio que tento me conformar, não me conformando ao mesmo tempo, de que eu não tenho acesso àquilo que eu queria tanto, porque lá no passado não tão distante, eu não detinha de ferramentas e informações suficientes para hoje vivenciar e estar desfrutando daquilo que eu sempre sonhei, daquilo que eu sempre quis. Eu venho de um lugar muito, muito humilde, da roça, e o único apoio financeiro que eu tive no início da minha jornada, a princípio, foi da minha mãe, que inclusive criou eu e uma irmã, né, sozinha. E, cara, em relação à questão de estudo, nosso estudo sempre foi muito, muito básico. No interior, praticamente, tu só sai ali de não saber nada para saber ler. Mas em relação ao entendimento de mundo, você não tem noção de nada. Só pra vocês terem noção, eu vim ter acesso a informação de fato, por exemplo, a internet, essas coisas, com mais de 18 anos, velho. Com 18 anos. Eu vim ter o meu primeiro celular digital, eu já tava ali de 18 para 19 anos. E com a ajuda de algumas pessoas da minha família. Minha mãe, tem minha tia, que também é minha madrinha, que me ajudaram. Na época eu saí do interior, fui
para a cidade aqui do nosso estado, Floriano, e foram eles que me ajudaram a ter acesso a um pouco de tecnologia. E conforme isso, foi que eu fui abrindo a minha visão de mundo a respeito do que, na verdade, o mundo tinha a oferecer. E do que, de fato, eu poderia alcançar. Só que por muito tempo eu fiquei muito estagnado. E estagnado no sentido de que eu meio que ainda me via como alguém que era lá do interior. Eu me via com a mente ainda um pouco muito fechada, uma mente um pouco ainda confusa, e que muitas coisas não entravam na minha mente, sabe? E eu passei por um período da minha vida um pouco perdido. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, como fazer. Eu só sabia que eu queria alcançar algo, sabe? E só que eu não sabia como. Como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu vou fazer para alcançar isso? Assim, em relação ao estudo, a minha mãe sempre falou assim, tem que estudar para poder mudar de vida. Só que, cara, sendo bem honesto com vocês, eu não me via, por exemplo, prestando um concurso e passar num concurso, alguma coisa do tipo. Por um tempo eu me cobrei muito em fazer isso, até porque nós brasileiros temos essa mentalidade de que, principalmente quem vem de uma realidade muito humilde, que para poder ter uma vida boa, né, você tem que estudar pra caralho, passar numa prova de um bom concurso, e dali você teria uma estabilidade. Que hoje, olhando para o tempo atual, eu vejo que é uma parada que não faz sentido. Tipo assim, estabilidade não existe, né? E por um bom tempo eu me cobrei muito para tentar me enquadrar nesse sistema de que eu tinha que estudar para passar numa prova, meio que para provar para as pessoas que eu era capaz de passar numa prova de um concurso, e que passando naquele concurso eu, por exemplo, estaria realizado. Só que passou-se anos e eu não conseguia me sair bem, fiz algumas provas, prestei alguns concursos, não conseguia me sair bem. E sempre com aquela cobrança, pô, tu não vai mudar a tua vida porque tu não tá passando no concurso, não vai mudar a tua vida porque tu não tá passando no concurso e tudo mais. Até que eu comecei a trabalhar de CLT. Eu comecei trabalhando em CLT em 2018. Comecei a trabalhar no CLT. E você sabe muito bem como é a realidade de quem ganha um salário mínimo. Pô, quem ganha um salário mínimo, velho, vive ali no limite. Quando eu cheguei comecei a trabalhar CLT, eu vi também que não era uma realidade muito confortável, e que eu tava e que aquilo também não ia me trazer aonde eu queria chegar. E pô, eu sempre, quando eu comecei a conhecer um pouco mais de mundo, eu comecei a criar sonhos muito grandes. Inclusive, um dos meus sonhos é poder viajar ao mundo, conhecer outras culturas, conhecer outras línguas, ter um carro muito legal, ter uma casa muito legal. E eu ainda não cheguei a vivenciar isso, entendeu? A vivenciar algumas experiências. Inclusive, por exemplo, eu fiz pouquíssimas viagens dentro do nosso próprio país mesmo. Tem alguns lugares do qual eu não conheço ainda.
E quando eu vejo isso, né? Quando eu olho pra minha realidade hoje, tipo, de que eu não conheci nenhum lugar muito relevante ainda, que eu não fiz nenhuma viagem, por exemplo, isso me maltrata um pouco, me machuca um pouco, porque, pô, com a mentalidade que eu tenho hoje e com o projeto de vida que tenho hoje, se eu tivesse tido acesso às mesmas informações, às mesmas coisas que tenho hoje lá no passado, um pouco mais recente, talvez eu já tivesse vivenciado algumas experiências do qual eu já quis. Um pouco complicado fazer um vídeo como esse, porque tenta lembrar um monte de coisa, para falar um monte de coisa, mas a reflexão que fica é eu sei que ainda não estou nem perto de conquistar aquilo que eu quero, mas eu vou conquistar. Eu vou fazer as coisas acontecerem até de fato acontecerem e, pô, por exemplo, como eu falei, eu nunca vivenciei experiências de viagens, essas coisas, algumas viagens nacionais, outras viagens internacionais, do qual eu sempre objetivei, qual o objetivo, né? Mas eu já estou vivendo algumas experiências do qual, para mim, há um tempo atrás, eram inimagináveis. Eram inimagináveis. E, velho, eu sou grato a Deus por tudo que vivi. Eu sei que uma parte do meu atraso de vida não está, eu entendo isso hoje, não está totalmente atrelado ao meu querer, mas a alguns fatores que acabaram que meio que sendo um empecilho à época. Não que nós estamos me colocando aqui como coitadinho, né? Nada do tipo, não, porque eu odeio essa parada de coitadismo. Mas eu acho que eu não deveria me cobrar tanto, sabe? Eu acho que eu deveria parar um pouco mais para pensar, colocar as ideias no lugar de fato, entender qual o meu propósito, focar em uma determinada coisa, como eu já estou até fazendo, e fazer com que as coisas hoje se acelere um pouco mais para que eu consiga de fato ter uma vida financeira estável e poder proporcionar algumas, algumas coisas para mim mesmo e para minha família, principalmente para minha mãe. Então, assim, a reflexão que fica é: eu sei que ainda não é tarde, não é tarde, e acredito que eu vou sim vivenciar muitas das experiências que eu objetivo vivenciar e não tentar me culpar tanto, nem tentar me sufocar tanto com aquele pensamento de que, pô, tu já poderia ter vivenciando isso, já poderia vivenciar isso